Boa noite a todos, senhores e senhoras, companheiros, amigos da doutrina espírita, aqueles que gostam de estudar. Hoje, nessa terça-feira, dia 28 de setembro, nós vamos prosseguir o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10. Vamos trazer esse fragmento sobre os itens 16 e 18 do capítulo 10, que é Instruções dos Espíritos, e vem fazer um enfoque sobre a indulgência, para que a gente aprenda a ser indulgente, pois somos muito duros com as pessoas e esquecemos que deveríamos ser muito mais rígidos conosco e complacente com os erros dos nossos irmãos, dos nossos companheiros. A indulgência é importante ser aplicada, especialmente em momentos tão difíceis como o que estamos vivendo aqui neste planeta. É momento de reflexão, de análise, de pararmos para procurar compreender os ensinamentos de Jesus, que já fazem mais de 2000 anos e ainda não foi compreendido integralmente, sequer num percentual razoável. Hoje, nós vamos trabalhar esse assunto, que é importante para que pensemos mais nos nossos companheiros de jornada, para que compreendamos os seus erros, as suas dificuldades, especialmente em nosso lar e nossa família. Mas antes de iniciarmos o trabalho, vamos fazer uma leitura do livro Na Sublimação da Alma, pela psicografia da nossa irmã Lúcia Cominato, e o Espírito que traz a mensagem, a irmã Maria do Rosário, cujo título é Lições da Vida, e vem com uma assertiva de Paulo aos Romanos, dizendo o seguinte: sigamos as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Pelas águas da cascata que rolam e despencam no espetáculo de magia e beleza, para depois seguirem o seu curso, fertilizando as terras que as margeiam, a natureza oferece ao homem um exemplo a ser seguido por todos nós. Nas flores que desabrocham, a cada primavera, apesar dos espinhos, contribuindo para embelezar lares e praças e trazer alegria aos corações sofridos, também a natureza nos traz lições que deverão ser seguidas. Aproveitemos tudo que a vida nos oferece para algum aprendizado e prossigamos no desenrolar dos dias, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Não nos vangloriemos pelas situações de destaque que possamos estar a usufruir, nem nos desesperemos quando despencarmos dos nossos sonhos ou quando os espinhos, as dificuldades da vida nos levarem ao fracasso e, consequentemente, à dor. Não só a natureza, mas a própria vida está sempre a nos ensinar. Preste atenção e reconheceremos que por trás de algum acontecimento está a vontade de Deus para conosco. Assim, procura viver os teus dias sempre atento às lições da vida, mesmo que essas lições te tragam algum sofrimento. Agradece a Deus pelas pedras do caminho e procura suportar com humildade as tuas dores físicas ou morais. Agradece pelos obstáculos a transpor, mas que te impulsionarão através da necessidade de um maior esforço a um limite mais amplo das tuas próprias forças. Procura secar as tuas lágrimas quando o desespero levar-te à inconformação
e passa a distribuir sorrisos para amenizar o sofrimento de alguns irmãos. Não te creias injustiçado pela vida, mas privilegiado por saberes que o amparo divino nunca haverá de te faltar. Segue as coisas que contribuem para a paz, e a paz haverá de retornar ao teu coração. Olha com olhos indulgentes os erros do próximo e procura ter a certeza de que os teus erros merecerão indulgência de Deus. Ama e abençoa. Sê simples e humilde no teu caminhar. Faze o bem que puderes e agradece a Jesus pela mão que te estende, ajudando-te a reerguer das quedas que também vieres a sofrer. Veja que temos que tirar lições da vida. E nesse instante vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de aprender, de vivenciar o Evangelho de Jesus, aplicando em nossas vidas em favor dos companheiros de jornada, sejam nossos familiares, seja no ambiente de trabalho onde estivermos. Oramos pelos moradores desta cidade, os moradores de todos os bairros, especialmente aqueles onde tem pessoas sofridas, pessoas desesperadas no momento de sofrimento tão grande que estamos vivendo, de desemprego, de dor, de doenças inesperadas nas famílias. Lembremos daqueles que estão nos hospitais, das pessoas que estão nas ruas, dos idosos, nas crianças, enfim. Lembra daquelas criaturas desesperadas que no momento de dor tentam sair da existência física através do suicídio, que sejam iluminadas e protegidas para não cometer um ato de tamanho desespero. E lembremos daqueles que no momento de dor, de sofrimento, cometeram o ato extremo de tirar a própria vida. Peçamos a Deus que ilumine suas consciências, ao Mestre Jesus que os desperte para a compreensão da verdadeira existência, e que Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, os abençoe, os cubra com o seu manto de luz, com o sol da esperança, e balsamize suas dores. E assim, lembremos Jesus orando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se soubermos perdoar a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, para todo sempre. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos prosseguir o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Instruções dos Espíritos à Indulgência, que começa com um chamamento que eu gostaria de trazer para que tivéssemos a compreensão da importância de sermos indulgentes. Quando o Espírito José, lá em Bordeaux, no ano de 1863, ele vai dizer o seguinte: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar, evita deles divulgar. Ao contrário, oculta-os de que
se não tornem conhecidos, senão dele unicamente. E se a maledicência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com pérfida intenção. Vejam bem, os Espíritos chamam a atenção para que tenhamos o cuidado de não fazer observações negativas sobre a vida das pessoas. Se alguém traz alguma informação de outrem, procuremos amenizar ou ressaltar alguma virtude que aquela pessoa tenha de uma forma séria. É isso que os Espíritos dizem que devamos fazer de forma plausível e com seriedade. Ter o cuidado de ser indulgente em todos os momentos da nossa vida. A indulgência que eles falam lá no século XIX, no livro Evangelho, é o que hoje se chama de empatia. Você precisa pensar no outro, você precisa pensar no sofrimento do outro antes de levar uma informação que vai machucar, que vai ferir. É preciso ter o cuidado de pautar a nossa existência em amenizar o sofrimento dos outros e não aumentá-los. Os Espíritos dizem que cada um de nós, lembrando Jesus, olhemos quando Jesus nos chama a atenção, dizendo: não vês que tem uma trave no teu olho? Como queres enxergar um argueiro no olho do teu irmão? Não sejais hipócritas, tira a trave do teu olho, para poderes enxergar melhor. E não olhas o erro do teu irmão, mas ao contrário, olha para ti mesmo. E os Espíritos, em 1857, através do Livro dos Espíritos, vêm fazer esclarecimentos a respeito da mensagem de Jesus, dos postulados do Cristo, de como devíamos praticar o perdão das ofensas, mas o perdão sincero. E em 1861 eles trazem o livro O Evangelho como uma mensagem consoladora, uma mensagem que vem esclarecer para que compreendamos no nosso dia a dia o que aqui estamos fazendo, o que viemos fazer neste mundo. Foi lutar ao lado daqueles que muitas vezes são hostis, por algum motivo têm dificuldade de conviver conosco. E o ambiente doméstico é um teste muito grande, a convivência entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, filhos com os seus pais. Hoje nós percebemos o quanto está cada vez mais difícil compreender essas relações. As relações sociais estão cada vez mais complicadas. À medida que avançam os conhecimentos tecnológicos que poderiam servir para aproximar as pessoas, em alguns casos têm afastado. As pessoas têm se tornado mais agressivas, falando de forma cortante, trazendo informações muitas vezes falsas das vidas alheias, chamando para si uma responsabilidade muito grande de divulgar os erros ou os falsos acontecimentos. E isso machuca, fere, traz problemas gravíssimos para aquela que se sente vítima,
mas aquele que é o causador sofrerá as consequências dos seus atos. Lembremos quando Jesus disse que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vem, aquele que traz à tona os atos das vidas alheias, cometem muitas vezes crimes aqui no nosso ordenamento jurídico, mas perante Deus pode ser muito mais gravoso ainda, porque muitas vezes nós catalogamos erros no nosso dia a dia que não tem tanta importância para Deus, mas muitas vezes relevamos situações que são gravosas perante a lei divina. Por isso, sejamos cuidadosos, sejamos pessoas indulgentes para com os erros alheios. Quando tivermos a oportunidade de nos dirigir falando de alguém, tenhamos o cuidado, tenhamos a certeza do que estamos falando e que não estamos ferindo qualquer pessoa, porque a recomendação divina é de que pensemos nos outros antes de nós mesmos. Façamos aos outros como Jesus recomendou, aquilo que queríamos que os outros nos fizessem. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de ser machucados, nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser respeitados em nossos direitos, nós queremos que as pessoas compreendam os nossos pontos de vista, mas não fazemos o mesmo. Como disse na leitura, que é muito pouco lembrado. Todos os dias, acompanhando as mídias, as televisões, nós constatamos o que está acontecendo na sociedade e muitas vezes nos deixa entristecidos. E nós espíritas, como o chamamento que é feito logo no início deste item 16, é dizendo: ó espíritas, sede indulgentes, sede compreensivos, sede bondosos, pensai mais naquele teu irmão do que em ti mesmo. É recomendação de Jesus, que nos amemos uns aos outros, que se percebe aquele que é irmão a ponto de dar a vida pelo irmão. Mas não é fácil aplicar esses ensinamentos. E no item 17, ele vai chamar a atenção para um outro ponto e muito importante, que diz o seguinte: sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros, para com os teus irmãos. Olha a recomendação. Prestemos atenção. Todos os dias é exercício a ser aplicado. Por isso, Santo Agostinho nos recomenda que todos os dias, ao deitar, antes de dormir, façamos uma leitura esclarecedora, uma leitura iluminativa, e façamos um rápido inventário do dia que vivemos, o que eu chamo de um inventário moral. Analise como foi o seu dia, como você se comportou
no trabalho, no trânsito, na fila do banco, no contato com as pessoas. Você agiu com urbanidade em alguns instantes que foi colocado à prova? Como é que anda a sua paciência? Como é que anda a tolerância? Todos temos dificuldades, pois estamos num planeta de prova de expiações. Em todos os instantes, se já trazemos algo que dificulta, alguns pendores negativos, temos outros testes que são aplicados a cada instante no nosso caminhar. Se temos um pequeno percentual de missão, coloquemos em prática. Por isso, a importância da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos trazendo o item 16, 17 e 18, para que aqueles que queiram estudar, estudem com mais vagar, estudem com mais atenção, pois aqui em poucos minutos não dá para se falar tudo. Mas esses 3 itens são importantes, os Espíritos trazendo essas instruções para a nossa vida, para termos uma existência sadia, uma existência vivenciada em paz, vivenciada com equilíbrio, para quando retornarmos à pátria espiritual, levemos esse capital que aqui fomos empregando diariamente, porque aqui chegamos, companheiros, com as nossas dificuldades, com o nosso passivo a resolver, e cada dia é oportunidade de aplicar, de melhorar, de afastar aqueles erros do passado e ter uma resolução nova para o futuro. Seguindo a trilha do Mestre Jesus, que nos orienta, que é o nosso modelo e guia, mostrando que naqueles momentos de dificuldade, hajamos com a atenção voltada para o bem. Eu sempre digo que seguir Jesus é como se estivesse na contramão do que todos estão fazendo. Enquanto alguém diz, eu não tenho sangue de barata, comigo é bateu, levou, se vier de tal jeito, eu também farei da mesma forma. E a doutrina espírita nos recomenda que sejamos ativos e não reativos, reagir a tudo que acontece, mas ao contrário, parar um pouco, respirar diante de uma ironia, diante de uma agressividade. A sociedade, cada dia com os espaços mais apertados, estão se tornando violentas, as pessoas com as suas dificuldades não estão conseguindo digerir sozinho e passam os seus problemas para os outros. E é nesse momento que devamos aplicar a indulgência. Além de não fazer qualquer destaque aos erros dos outros, entendamos que também temos os nossos erros. Não podemos cobrar dos outros perfeição, pois também não os somos. Estamos aqui diariamente tentando aprender, tentando vivenciar. E para isso a doutrina espírita, ela é esclarecedora, dizendo, olha, você está aqui vivendo uma oportunidade reencarnatória e não desperdice essa oportunidade. Trazendo uma informação que Jesus já trouxera, dizendo a cada um de nós, cuidado, não complique a sua vida, resolve as tuas pendências enquanto estás aqui com os teus companheiros de jornada. Não compliques mais ainda, resolve aquele
passado ou aquela situação atual, para que ela não se perpetue, não se leve para o plano espiritual, a rixa, a mágoa, o sofrimento, o ódio, tudo isso causará grande prejuízo no plano espiritual. Por isso, Jesus recomenda: resolve enquanto estás a caminho com teu companheiro, para que não seja levados ao juiz, e lá sofrerás as penas, o choro e ranger de dentes, e ali ficarás até pagares o último centil, o último centavo. Por isso, companheiros e companheiras, paremos, olhemos em nossa volta o que estamos fazendo, façamos uma reflexão. O que eu estou fazendo neste mundo? Eu vim aqui para fazer o quê? Para ser uma pessoa agressiva, para ser uma pessoa que leva a maledicência? Ou vim aqui para aprender? Eu vim aqui para plantar novas sementes e colher, se não agora, mas colher no futuro, flores de alegria, de paz, procurar ser compreensivo no meu ambiente doméstico, com aqueles que vêm aqui para juntos aprender. E se eu sou filho, eu tenho obrigação de compreender meus pais. Mas se eu sou pai e mãe, a responsabilidade é muito maior, porque receber alguém como filho é uma responsabilidade muito grande. Nós nos comprometemos. Lá no plano espiritual, prometemos que iríamos educar os nossos filhos, que iríamos conduzi-los no caminho do bem. E se estamos sendo pessoas agressivas, o que esses filhos aprendem conosco? Procuremos ser pessoas equilibradas, procuremos vivenciar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, onde estivermos, 24 horas por dia. Fácil? Não é, mas é possível. Aprendamos com a venerável Joana de Ângeles, que diz: não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Todos os dias é oportunidade de estarmos nos aperfeiçoando no caminho do bem. E assim, sejamos indulgentes com todos, por todas as faltas, em todos os momentos da nossa existência. E assim, agradecidos a Jesus pela sua mensagem, deixo aqui para que todos aqueles que queiram estudar, leiam o capítulo 10, especialmente os itens de hoje, Instruções dos Espíritos, 16, 17 e 18, e coloquem no seu dia a dia. Bênçãos, com certeza, acontecerão nas suas vidas. Paz a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. E assim, agradecidos por esse instante maravilhoso, que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de serenidade, com saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, dizendo juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Sejamos indulgentes para com os nossos companheiros, em todos os instantes. Que Deus nos abençoe.